O Libertador, capítulo 77. Diante do governador romano. Cristo estava atado como prisioneiro na sala de julgamento de Pilatos, o governador romano. Em torno dele estava a guarda de soldados. A sala rapidamente se enchia de espectadores. Do lado de fora estavam os juízes do sinédrio, sacerdotes, líderes religiosos e a multidão. Depois de condenar Jesus, o sinédrio tinha ido a Pilatos para que ele confirmasse e executasse a sentença. Esses oficiais judeus não podiam entrar em um tribunal romano. De acordo com sua lei cerimonial, ficariam contaminados e, portanto, impedidos de tomar parte na festa da Páscoa. Eles não enxergavam o ódio assassino que havia manchado o coração deles. Não viam que, desde que rejeitaram a Cristo, o verdadeiro Cordeiro Pascual, a grande festa já não tinha sentido para eles. Pilatos olhou para o Salvador com olhos nada amistosos. Chamado às pressas do seu quarto de dormir, ele estava determinado a fazer seu trabalho o mais rápido possível. Assumindo sua expressão mais severa, voltou-se para ver que tipo de homem tinha que interrogar. Ele olhou atentamente para Jesus. Pilatos já havia lidado com toda espécie de criminosos, mas nunca um homem com essa bondade e nobreza havia sido levado perante ele. Em seu rosto não viu nenhum sinal de culpa, medo, atrevimento ou arrogância. Viu um homem cuja expressão trazia a assinatura do céu. O melhor lado da natureza de Pilatos foi despertado. Sua esposa tinha dito a ele algo sobre os maravilhosos atos que o profeta Galileu havia realizado, curando os doentes e ressuscitando os mortos. Ele se lembrou de rumores que tinha ouvido de várias fontes. Exigiu então que os judeus declarassem suas acusações contra o prisioneiro. Quem é esse homem e para que vocês o trouxeram? Eles responderam que ele era um enganador chamado Jesus de Nazaré. Outra vez, Pilatos perguntou: que acusações vocês têm contra este homem? Os sacerdotes não responderam essa pergunta. Irritados, disseram: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. João 18, versos 29 e 30. Quando o sinédrio traz um homem considerado digno de morte para você, há necessidade de pedir uma acusação contra ele? Eles esperavam que Pilatos cedesse ao pedido deles, sem passar por muitas preliminares. Antes disso, Pilatos já tinha apressadamente condenado à morte homens que não mereciam morrer. Em sua opinião, pouco importava se um prisioneiro era inocente ou culpado. Os sacerdotes esperavam que, dessa vez, Pilatos infligisse a pena de morte a Jesus sem que o ouvisse. Entretanto, algo naquele prisioneiro conteve Pilatos e ele não se atreveu a proceder daquela maneira. Lembrou-se de como Jesus tinha ressuscitado Lázaro, um homem que estivera morto por 4 dias, e decidiu que devia conhecer as acusações contra ele e saber se elas podiam ser comprovadas. Se o julgamento de vocês é suficiente, ele disse, por que trazem o prisioneiro para mim? Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Verso 31. Os sacerdotes disseram que já tinham dado sua sentença sobre ele, mas que precisavam da sentença de Pilatos para validar a deles. Qual é a sentença de vocês? Perguntou Pilatos. Morte, responderam eles, e pediram que Pilatos fizesse cumprir a sentença. Eles assumiriam a responsabilidade do resultado. Embora fosse fraco em força moral, Pilatos se recusou a condenar Jesus até que eles trouxessem uma acusação contra ele. Os sacerdotes estavam em um dilema. Não deviam permitir a impressão de que Jesus tinha sido preso por motivos religiosos, pois isso não teria peso com Pilatos. Deviam dar a impressão de que Jesus era um ofensor político. Os romanos estavam em constante alerta para reprimir qualquer coisa que pudesse originar um levante. Em desespero, os sacerdotes chamaram uma testemunha falsa e começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César
e se declara ele próprio o Cristo, um rei. Lucas 23, verso 2. 3 acusações, cada uma sem nenhum fundamento. Os sacerdotes sabiam disso, mas estavam dispostos a cometer perjúrio. Pilatos convencido da trama. Pilatos não acreditou que o prisioneiro havia tramado contra o governo. Estava convencido de que havia uma conspiração para destruir um homem inocente. Você é o rei dos judeus? O Salvador respondeu, tu o dizes. Verso 3 e 4. Ao falar, seu rosto se iluminou como se um raio do sol brilhasse sobre ele. Ao ouvirem sua resposta, Caifás chamou Pilatos para que testemunhasse que Jesus tinha admitido o crime do qual era acusado. Pilatos disse, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. Marcos 15, versos 4 e 5. De pé, atrás de Pilatos, à vista de todos na corte, Cristo ouviu os insultos, mas não respondeu a nenhuma das falsas acusações. Permaneceu inabalável diante da fúria das ondas que quebravam em torno dele. Era como se fortes surtos de ira, a se levantar como ondas do oceano, se quebrassem ao seu redor, mas sem o tocar. Seu silêncio era como se brilhasse uma luz do homem interior para o exterior. Pilatos ficou atônito. Será que esse homem não se importava com a própria vida? Ao olhar para Jesus, sentiu que não podia ser tão injusto quanto os sacerdotes, que gritavam raivosamente. Para escapar do tumulto da multidão, Pilatos levou Jesus para um lado e outra vez perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus não respondeu diretamente. O Espírito Santo estava trabalhando no coração de Pilatos, dando a ele oportunidade para que reconhecesse sua convicção. Essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? João 18, verso 34. Ele perguntou. Pilatos entendeu o que Jesus quis dizer, mas não queria reconhecer a convicção que pesava sobre ele. Acaso sou judeu? Ele disse. Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. Que é que você fez? Verso 35. Jesus tenta salvar Pilatos. Jesus não deixou Pilatos sem maior luz. De maneira clara, deu-lhe a entender que não estava em busca de um trono terrestre. O meu reino não é deste mundo, ele disse. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Verso 36 e 37. Cristo queria que Pilatos entendesse que somente recebendo e assimilando a verdade, a sua natureza em ruínas poderia ser reconstruída. A mente de Pilatos estava confusa. Seu coração se comoveu com um grande desejo de saber o que era realmente a verdade e como poderia obtê-la. O que é a verdade? Perguntou ele, mas não esperou pela resposta. Os sacerdotes estavam clamando por ação imediata. Saindo para onde estavam os judeus, ele declarou enfaticamente, não acho nele motivo algum de acusação. Verso 38. Quando os sacerdotes e anciãos ouviram isso de Pilatos, seu desapontamento e raiva passaram do limite. Ao verem que Pilatos poderia soltar Jesus, pareciam dispostos a despedaçá-lo. Em altos brados denunciaram Pilatos e o ameaçaram com a censura do governo romano. Acusaram-no de se recusar a condenar Jesus, que afirmavam eles tinha se posicionado contra César. Vozes zangadas declararam que a influência de Jesus no sentido de incitar uma revolta era bem conhecida por todo o país. Ele está subvertendo o povo em toda a Judéia com os seus ensinamentos. Começou na Galiléia e chegou até aqui. Lucas 23, verso 5. Até ali Pilatos não pensava em condenar a Jesus. Ele sabia que os judeus o haviam acusado por causa do ódio e do preconceito. A justiça exigia que Cristo fosse solto,
se eles se recusassem a entregar Jesus nas mãos do povo, o resultado poderia ser uma revolta, e isso ele tinha medo de enfrentar. Ao ouvir que Cristo era da Galiléia, decidiu mandá-lo para Herodes, o governador dessa província, que estava em Jerusalém. Dessa maneira, Pilatos pensou em passar a responsabilidade para Herodes. Pensou também que essa seria uma boa oportunidade para resolver uma antiga disputa entre ele e Herodes. E assim foi. O julgamento do Salvador serviu de pretexto para a reaproximação dos dois magistrados. Em meio aos insultos da turba, Jesus foi apressadamente levado para Herodes. Quando Herodes viu Jesus, ficou muito alegre. Ele tinha ouvido falar dele e esperava vê-lo realizar algum milagre. Verso 8. Esse Herodes era aquele cujas mãos estavam manchadas com o sangue de João Batista. Da primeira vez que ele ouviu falar de Jesus, ele ficou aterrorizado e disse: João ressuscitou dos mortos? Marcos 6, verso 16. Mesmo assim, queria ver Jesus. Agora que tinha a oportunidade de salvar a vida desse profeta, o rei esperava afastar para sempre a lembrança daquela cabeça ensanguentada, trazida para ele em uma bandeja. Ele também queria satisfazer sua curiosidade e achou que se oferecesse a Cristo uma perspectiva de soltura, ele faria qualquer coisa que lhe pedissem. Quando o Salvador foi levado para dentro, os sacerdotes e anciãos insistiram veementemente em suas acusações contra ele. Herodes exigiu silêncio e ordenou que as correntes que prendiam Jesus fossem removidas. Ao mesmo tempo, acusou os inimigos de Cristo de o tratarem com aspereza. Como Pilatos, ele também estava convencido de que Cristo tinha sido acusado por causa do ódio e da inveja. Herodes interrogou a Cristo com muitas palavras, mas o Salvador manteve profundo silêncio. Ao comando do rei, os aleijados e mutilados foram trazidos, e Herodes ordenou que Cristo comprovasse sua afirmação fazendo um milagre. Jesus não respondeu, e Herodes insistiu: Mostre-nos um sinal de que você tem mesmo o poder que andam dizendo que tem. Mas o Filho de Deus havia tomado sobre si a natureza humana e devia fazer o que nós devemos fazer em circunstâncias semelhantes. Portanto, não realizaria um milagre para se salvar da dor e da humilhação que nós devemos suportar em situações similares. Herodes prometeu que, se Cristo realizasse algum milagre, seria solto. Os acusadores de Cristo temeram que ele fizesse um milagre. Essa manifestação seria um golpe mortal para os planos deles, podendo até custar-lhes a vida. Levantando a voz, os sacerdotes e líderes religiosos declararam: Ele é um traidor, um blasfemo. Ele faz seus milagres por meio dos poderes do príncipe dos demônios. A consciência de Herodes agora estava muito menos sensível do que daquela vez em que tremeu de horror ao ouvir Herodias pedir a cabeça de João Batista. Suas percepções morais tinham se tornado cada vez mais degradadas como resultado de sua vida licenciosa e imoral. Agora ele poderia até se gabar do castigo que impusera a João por ousar repreendê-lo. Agora ameaçava Jesus, declarando ter o poder de condená-lo. Mas Jesus não deu nenhuma indicação de ter escutado sequer uma palavra. Herodes ficou irritado por esse silêncio, que parecia mostrar total indiferença à sua autoridade. Irado, novamente ameaçou Jesus, que continuava imóvel e em silêncio. A missão de Cristo não era satisfazer curiosidades. Se pudesse ter pronunciado alguma palavra para curar indivíduos doentes pelo pecado, ele não teria se mantido calado. Mas não teve nenhuma palavra para os que, com os pés profanos, pisoteavam a verdade. Herodes havia rejeitado a verdade a ele comunicada pelo maior de todos os profetas e não receberia nenhuma outra mensagem. A majestade do céu não dirigiria mais sua voz a ele. Os lábios de Cristo foram fechados para o arrogante rei que não sentia necessidade de um salvador. O rosto de Herodes ficou contraído de raiva. Irado, denunciou Jesus como impostor. Depois disse a Cristo: Se você não apresentar provas da sua afirmação, vou entregar-lhe aos soldados e ao povo.
Se você for um impostor, merece a morte. E se for o Filho de Deus, faça um milagre e se salve. Mal terminara de falar essas palavras, e a multidão, como feras selvagens, avançou sobre sua presa. Eles arrastaram Jesus de um lugar para o outro, e Herodes se ajuntou à multidão na tentativa de humilhar o Filho de Deus. Não fosse pela intervenção dos soldados romanos, o Salvador teria sido feito em pedaços. Herodes e os seus soldados ridicularizaram-no e zombaram dele, e o vestiram com um manto esplêndido. Lucas 23, verso 11. Os soldados romanos se uniram aos ultrajantes insultos. Tudo que aqueles soldados corrompidos puderam instigar foi lançado sobre o Salvador. Sua paciência, no entanto, permaneceu inabalável. Alguns estremeceram diante de Jesus. Houve alguns que estremeceram na presença de Cristo. Alguns dos que vieram adiante para zombar dele deram meia volta e, atemorizados, se calaram. Herodes estava convicto. Os últimos raios de luz misericordiosas incidiram sobre seu coração endurecido pelo pecado. A divindade trilha brilhando por meio da humanidade. Herodes sentiu que estava contemplando a Deus em seu trono. Insensível como estava, não ousou confirmar a condenação de Cristo e mandou Jesus de volta para o tribunal romano. Pilatos ficou decepcionado quando os judeus voltaram com o prisioneiro. Ele o fez lembrar que já tinha interrogado Jesus e que não encontrara nele nenhum crime. Eles não conseguiram elaborar uma única acusação. Herodes, compatriota deles, também não havia encontrado nele nada que fosse digno de morte. Portanto, eu o castigarei e depois o soltarei. Verso 16. Foi nesse instante que Pilatos mostrou sua fraqueza. Jesus era inocente, mas Pilatos estava disposto a sacrificar a justiça, a fim de calar os acusadores de Cristo. Isso o colocou em desvantagem, e a multidão se aproveitou da sua indecisão. Se desde o começo Pilatos tivesse se mantido firme, recusando-se a condenar o homem em quem não encontrara crime algum, teria quebrado a corrente fatal que o manteria preso ao remorso pelo resto da vida. Cristo teria sido levado à morte, mas a culpa não cairia sobre Pilatos. No entanto, Pilatos tinha gradualmente violado sua consciência e agora se encontrava quase impotente nas mãos dos sacerdotes e líderes religiosos. A última chance de Pilatos. Nem mesmo nessa ocasião, Pilatos foi deixado a agir às cegas. Um anjo tinha visitado sua esposa em sonho, no qual ela falava com o Salvador. A esposa de Pilatos não era judia, mas ao olhar para Jesus, em seu sonho soube que ele era o príncipe de Deus. Viu Pilatos depois entregar Jesus ao castigo depois de ter declarado: "Não acho nele motivo algum de acusação." Também o viu entregando Cristo para os seus assassinos. Viu a cruz levantada, a terra envolta pelas trevas e ouviu o brado misterioso: "Está consumado." Outra cena ainda impressionou seu olhar. Ela viu Cristo sentado em uma grande nuvem branca e seus assassinos fugindo de sua gloriosa presença. Com um grito de pavor, ela acordou e escreveu algumas palavras de advertência para Pilato. Um mensageiro abriu caminho entre a multidão e entregou para Pilatos o bilhete de sua esposa, o qual dizia: "Não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele." Mateus 27, verso 19. Pilatos empalideceu. Suas contraditórias emoções o deixaram confuso. Enquanto se demorava para agir, os sacerdotes e líderes religiosos estavam inflamando os ânimos do povo. Lembrou-se então de um costume que poderia servir para obter a libertação de Cristo. Era comum, por ocasião dessa festa, que um prisioneiro da escolha do povo fosse solto. Não havia sombra de justiça naquele costume, mas os judeus o apreciavam muito. Nessa ocasião, as autoridades romanas mantinham em custódia um prisioneiro chamado Barrabás, que estava sob sentença de morte. Esse homem alegava ter autoridade para estabelecer uma nova ordem de coisas. Tudo que pudesse obter por meio de roubos e assaltos ele o fazia. Havia conseguido seguidores entre o povo e atiçado uma revolta contra o governo romano. Sob uma capa de entusiasmo religioso,
estava um criminoso empedernido, dado à rebelião e à crueldade. Ao oferecer ao povo uma escolha entre esse homem e o inocente Salvador, Pilatos achou que podia despertar um sentimento de justiça neles. Qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? A resposta veio como se fosse um rugido de animais selvagens. Solta-nos Barrabás! Achando que o povo não tinha entendido sua pergunta, Pilatos perguntou: Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Mas eles gritaram outra vez: Acaba com ele! Solta-nos Barrabás! Que farei então com Jesus chamado Cristo? Havia demônios em forma humana entre a multidão e a resposta não podia ser outra, senão crucificam-o. Pilatos não antevê as consequências. Pilatos não tinha pensado que a situação chegaria a esse ponto. Ele teve medo de entregar um homem inocente à morte mais cruel que poderia ser infligida. Por quê? Que crime ele cometeu? No entanto, o caso já tinha ido longe demais para agora ser discutido. Pilatos, no entanto, ainda tentou salvar Jesus. Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Mateus 27, verso 23. Mas a simples menção do seu nome causou uma enorme agitação no povo, e todos gritavam bem alto: Crucifica-o! Crucifica-o! Desfalecido e coberto de feridas, Jesus foi açoitado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele, e começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus! E cuspiram nele. Ajoelharam-se e lhe prestavam adoração, zombando dele. Versos 27 a 29. De vez em quando, alguma mão perversa batia na coroa, fazendo com que os espinhos se enterrassem em sua fronte e o sangue corresse pelo seu rosto. Enlouquecida, a multidão rodeou o Salvador do mundo. As zombarias e os escárnios se misturavam às maldições blasfemas. Satanás liderava a turba. Era seu plano, se possível fosse, provocar o Salvador ao revide ou a realização de um milagre para se libertar. Bastava uma mancha em sua vida humana para que o Cordeiro de Deus se tornasse uma oferta imperfeita e a redenção da humanidade um fracasso. Entretanto, com perfeita serenidade, ele se submeteu aos ultrajes e insultos mais vis. Os inimigos de Cristo tinham exigido um milagre como prova da sua divindade. Agora eles tinham uma evidência muito maior do que qualquer outra que já tivessem pedido. Sua mansidão e paciência eram provas de sua relação com Deus. As gotas de sangue que brotavam de sua testa ferida eram a garantia da sua unção como nosso sumo sacerdote, realizada com o óleo da alegria. Hebreus 1, verso 9. Foi grande a ira de Satanás ao ver que o Salvador não havia se afastado em nenhum detalhe da vontade do seu Pai. Transgredir leva à ruína. Ao entregar Jesus para ser açoitado, Pilatos esperava que a multidão decidisse que esse castigo bastasse. Com aguçada percepção, os judeus viram a fraqueza que significava castigar um homem que tinha sido declarado inocente. Eles estavam decididos a não deixar que soltassem a Jesus. Pilatos mandou que trouxessem Barrabás ao tribunal e apresentou os dois prisioneiros, um ao lado do outro. Apontando para o Salvador, disse: Eis o homem. Ali estava o Filho de Deus, despido até a cintura, suas costas exibindo marcas de chicoteadas, de onde o sangue corria abundantemente. Seu rosto estava manchado de sangue e mostrava os sinais da dor, mas nunca parecera tão belo. Cada traço expressava a mais terna piedade para com seus cruéis inimigos. Em sua atitude eram vistas a resistência e a dignidade da longanimidade. O contraste entre ele e o prisioneiro ao lado era chocante. Cada traço do rosto de Barrabás declarava que ele era um empedernido criminoso. O contraste era evidente para com cada espectador. Alguns dos presentes choravam,
Ao verem Jesus, não puderam conter as lágrimas que resultavam da simpatia que sentiam por ele. Os sacerdotes e líderes religiosos estavam convictos de que ele era tudo aquilo que afirmava ser. Nem todos os soldados romanos que rodeavam a Cristo estavam endurecidos. Eles contemplavam o divino sofredor com sentimentos de piedade. A silenciosa submissão de Cristo ficou gravada na mente deles. Nunca esqueceriam daquela cena até que o reconhecessem como o Cristo, ou decidissem o próprio destino rejeitando-o. Pilatos não tinha dúvida de que a vista desse homem em contraste com a de Barrabás causaria simpatia aos judeus. No entanto, ele não entendia nada do ódio fanático dos sacerdotes. Mais uma vez, sacerdotes, líderes religiosos e o povo ergueram um tremendo brado: crucifica-o! Crucifica-o! Finalmente perdendo completamente a paciência com a crueldade sem sentido deles, Pilatos gritou em desespero: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Embora estivesse acostumado com cenas cruéis, o governador romano se comoveu com o sofrimento do prisioneiro. Os sacerdotes declararam: temos uma lei. De acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. A bondade de Jesus em relação a Pilatos. Pilatos ficou surpreso. Devia ser um ser divino que estava diante dele. Novamente ele disse a Jesus: de onde você vem? Jesus, porém, não respondeu. O Salvador tinha falado abertamente com Pilatos, explicando sua missão, mas Pilatos havia depreciado a luz. Abusara do alto cargo de juiz ao ceder às exigências da multidão. Irritado com o silêncio de Jesus, disse em voz altiva: você se nega a falar comigo? Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. João 19, versos 10 e 11. Cristo se referia a Caifás, que representava a nação judaica. O povo judeu teve a luz vinda das profecias que testificavam de Cristo, como também a prova inequívoca da divindade daquele a quem condenavam à morte. A responsabilidade mais grave pertencia àqueles que ocupavam os mais altos cargos da nação. Pilatos, Herodes e os soldados romanos eram completamente ignorantes quanto a Jesus. Eles não tiveram a luz que a nação judaica havia recebido tão abundantemente. Se aquela luz tivesse sido dada aos soldados, eles não teriam tratado Jesus como fizeram. Outra vez, Pilatos propôs soltar o Salvador, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não é digno de César. Verso 12. De todos os adversários do governo romano, os judeus eram os mais terríveis. Para conseguir a destruição de Cristo, eles professaram lealdade ao poder estrangeiro que eles mesmos odiavam. E continuaram: quem se diz rei opõe-se a César. Verso 12. Pilatos estava sob a suspeita do governo romano. Ele sabia que um relatório desse seria a sua ruína. Sabia que os judeus fariam de tudo para conseguir vingança. Pilatos apresentou Jesus ao povo dizendo: eis o rei de vocês. De novo se ouviram os gritos enlouquecidos: mata, mata, crucifica-o. Com voz que foi ouvida perto e longe, Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Mas de lábios profanos e blasfemos vieram as palavras: não temos rei senão César. Versos 14 e 15. Ao escolher um governador pagão, a nação judaica rejeitou a Deus como o seu rei. Dali em diante, não tiveram outro rei senão César. Os sacerdotes e mestres tinham conduzido o povo a essa situação. Foram eles os responsáveis por tudo isso e por todos os temíveis resultados que vieram depois. O pecado de uma nação, bem como a sua ruína, se deveram aos líderes religiosos.
Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Mateus 27, verso 24. Pilatos olhou para o Salvador e disse a si mesmo: Ele é um Deus. Virando-se para a multidão, declarou: Estou limpo desse sangue. Vocês podem crucificá-lo, mas eu o declaro justo. Possa aquele que ele afirma ser seu pai julgar vocês, não a mim, pelo que se fez hoje aqui. E disse a Jesus: Perdoe-me por este ato. Eu não posso salvar você. Depois de açoitarem Jesus mais uma vez, Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos desejou libertar Jesus, mas viu que não poderia fazer isso e ainda assim manter seu cargo. Preferiu sacrificar uma vida inocente a perder seu poder terrestre. Quantos, de maneira semelhante, sacrificam seus princípios? A consciência e o dever apontam para o caminho e o interesse próprio para outro. A corrente vai na direção errada, e todos os que condescendem com o mal são arrastados para as densas trevas da culpa. Apesar de suas precauções, exatamente aquilo que Pilatos temia aconteceu. Ele foi deposto de sua alta posição e, afligido pelo remorso e pelo orgulho ferido, pouco tempo depois da crucifixão, deu fim à própria vida. Quando Pilatos se declarou inocente do sangue de Cristo, Caifás respondeu desafiadoramente: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. A turba fez eco a essas terríveis palavras com um rugido quase selvagem de vozes. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. O povo de Israel tinha feito sua escolha. Barrabás, o ladrão e assassino, o representante de Satanás. Cristo, o representante de Deus, foi por eles rejeitado. Fazendo essa escolha, eles aceitavam aquele que desde o princípio foi mentiroso e assassino. Satanás era o seu líder e eles teriam de suportar o seu domínio. Os judeus tinham clamado: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Essa oração foi ouvida. O sangue do Filho de Deus caiu sobre seus filhos e sobre os filhos de seus filhos. Isso se cumpriu de forma terrível na destruição de Jerusalém e na condição da nação judaica por quase 2000 anos, um ramo cortado da vinha morto. De país em país pelo mundo, de século em século, morto em transgressões e pecados. Aquela petição será cumprida de maneira terrível no grande dia do juízo. Cristo virá em glória. Milhares e milhares de anjos, esses belos e triunfantes filhos de Deus, o escoltarão por seu caminho. Todas as nações serão reunidas diante dele. Em lugar de espinhos, ele usará uma coroa de glória. Em suas vestes e em sua coxa estará escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, verso 16. Os sacerdotes e líderes religiosos verão novamente a cena do tribunal. Cada incidente ali ocorrido aparecerá escrito como em letra de fogo. Então os que rogaram que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos receberão a resposta para a sua petição. Em terrível agonia e horror, eles clamarão às rochas e montanhas: Caiam sobre nós. Apocalipse 6, verso 16 e 17.